Olá e bem-vindo ao Epoch Times Brasil, epochtimes.com.br. Nessa semana, seguimos com programação especial. Os noticiários retornam na semana que vem. Você tem acompanhado entrevistas e, dessa vez, falamos com o presidente do Paraguai. O Paraguai, o pequeno vizinho do Brasil que nas últimas 2 décadas reduziu sua taxa de pobreza de 60% para 20%, recentemente mudou sua embaixada em Israel de Tel Aviv para Jerusalém, mesmo enquanto o Oriente Médio está em guerra. De forma mais interessante, é um dos 12 países no mundo que reconhece Taiwan como uma nação soberana e, portanto, não tem relações diplomáticas oficiais com a China comunista. Inclusive, declarou enviados do gigante asiático persona non grata por tentarem mudar isso. Relações diplomáticas também estão suspensas com a Venezuela desde o ano passado, conforme o presidente Santiago Peña reconheceu Edmundo González e não Nicolás Maduro como legítimo vencedor das eleições. É ele que escutaremos hoje. Santiago Peña esteve em Washington para a posse de Donald Trump e, à ocasião, falou com exclusividade ao editor sênior do Epoch Times, Ian Ekarek, sobre assuntos de Estado, economia, geopolítica e a relação entre o governo e valores morais. Muito bem, confira agora. É claro que, como ex-ministro da Fazenda, você também é economista. No ano passado, acredito que o Paraguai tenha melhorado sua disposição de crédito. A classificação de crédito também. Quero dizer, em parte, certamente por causa de seu trabalho. O que está tornando todo esse sistema estável? Acho que são as dificuldades. Acho que o fato de estarmos no meio de 2 países grandes e complicados nos tornou mais fortes. Por muitas décadas, a economia paraguaia estava dançando ao som do samba ou às vezes do tango. Em algum momento, decidimos que precisávamos colocar nossa própria música e ter nosso próprio show. Então, começamos a fazer muitas mudanças. E estamos falando de 25 anos atrás, quando iniciamos um processo de reformas com mais independência do Banco Central e uma política fiscal mais responsável. Portanto, há mais de 25 anos estamos em um caminho silencioso, mas muito eficaz, que agora nos permite obter esses resultados e colher esses resultados. A obtenção do grau de investimento não é um detalhe menor. Durante 10 anos, nenhum país do mundo obteve pela primeira vez o grau de investimento. O último foi as Filipinas há cerca de 10 anos. Portanto, para o Paraguai obter isso e entrar em um grupo muito seleto de países que estão se saindo acima dos demais é um privilégio enorme. Mas isso não é nada. Isso não é nada comparado ao que achamos que poderemos ser nos próximos anos. É por isso que fui a Paris em dezembro do ano passado para a OCDE, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e pedimos a eles que iniciassem os procedimentos para que a potência se tornasse membro pleno. Esse é o clube dos países com mais altos padrões de vida e as melhores práticas do mundo. Portanto, esse é o tipo de desenvolvimento que estamos buscando. E estamos muito confiantes de que, se seguirmos esse caminho, se continuarmos na trajetória que o Paraguai está seguindo, se continuarmos a ter um desempenho acima do resto de nossos pares, o Paraguai se tornará não apenas o país com mais alto nível de desenvolvimento da América Latina, mas também um dos melhores do mundo. Bem, e você conseguiu reduzir drasticamente a taxa de pobreza em seu país nos últimos 20 a 30 anos. Sim, passou de 60% para um pouco mais de 20%. E estamos convencidos de que não há absolutamente nenhuma razão para um país que produz alimentos para 100 milhões de pessoas ter essas taxas. Posso dizer que tenho terra, água, eletricidade limpa e renovável, mas ainda temos algumas pessoas que estão vivendo abaixo desse padrão mínimo. Por isso, estamos nos direcionando melhor. Estamos melhorando a eficiência que coloquei em prática no ano passado, os principais programas de alimentação escolar, ajudando a aliviar a pobreza dos mais vulneráveis. E o que é mais importante, estamos criando empregos. A sociedade paraguaia está convencida de que a criação de empregos é o melhor programa social para que as pessoas se mantenham em pé e, no final, sejam livres. Acho que esse é o conceito, a ideia por trás de ter uma economia de mercado e um governo que se concentra em um conjunto muito limitado de coisas, permitindo que o setor privado se concentre na maior parte da criação de riqueza na sociedade.
Você estava me dizendo, eu fiz uma piada um pouco antes, que a primeira pergunta que eu faria a você seria sobre o Paraguai e a Marinha. E você disse, bem, Ian, na verdade, deixe-me falar sobre o incrível sistema de barcaças que temos. Então, por que não me fala sobre isso? Com certeza, o Paraguai por fora parece um país isolado, um país sem litoral, mas na verdade ele é cercado por um sistema de rios. E esses são os dois maiores sistemas de rios que trazem a água doce da Amazônia. A água funciona como uma esponja. Ela coleta muita água da chuva e, em seguida, toda essa água doce vai dos rios para o mar. E ela passa bem no meio do Paraguai. Portanto, temos um sistema de rios que nos permite mobilizar 90% de todos os bens que produzimos. Quero dizer, estamos falando da segunda economia mais aberta da América Latina, depois do México. Somos uma economia muito aberta. Fazemos comércio com o resto do mundo. E a única maneira de fazer isso é nos conectarmos logisticamente. Estamos um pouco distantes do oceano, mas temos esse sistema de rios que nos permite mobilizar nossas mercadorias. Portanto, o Paraguai possui hoje a terceira maior frota de barcaças do mundo. A China é a número 1. Os Estados Unidos, com o sistema do Mississippi, é o segundo. E o Paraguai se torna o número 3. E isso está crescendo à medida que vemos também algumas partes do Brasil que também não têm litoral e são maiores do que o Paraguai. O estado do Mato Grosso do Sul, que produz a maior parte da produção agrícola e mineral do Brasil, precisa da hidrovia. Portanto, estamos fazendo muitos investimentos para melhorar a navegabilidade da hidrovia. Portanto, eles continuarão a se expandir. Mas a hidrovia também permite que nos tornemos o pequeno Catar da sustentabilidade. O Paraguai é provavelmente o maior produtor per capita de energia limpa e renovável do mundo. Exportamos 80% de toda a eletricidade que produzimos. Consumimos apenas 20%. Isso está se expandindo a cada ano. Você meio que deu a entender isso no início da entrevista. Mas gostaria de saber se você acha que a maneira como o Paraguai se relacionará com os Estados Unidos será muito diferente com esse governo? Sem dúvida. O Paraguai tem sido um grande amigo dos Estados Unidos desde sempre. Sempre tivemos uma ótima relação. Um de nossos principais problemas é o fato de não sermos um problema. Não somos um país problemático. Portanto, não recebemos muita atenção por isso, certo? Mas a verdade é que toda vez que havia um presidente democrata na Casa Branca, a relação com o Paraguai e a América Latina era muito pequena. Assim, por exemplo, nenhum presidente paraguaio jamais foi recebido por um democrata na Casa Branca. Durante governos democratas, nunca. Sempre foram os republicanos que nos convidaram. Foi o presidente Bush, o presidente Trump, no governo passado, que nos recebeu. Mas nunca um democrata recebeu um presidente paraguaio sem complicações ou problemas. Portanto, acho que essa será uma ótima oportunidade para visualizar, melhorar e dar mais visibilidade a uma agenda positiva. Acho que os Estados Unidos gastaram muito tempo tentando resolver os problemas dos países problemáticos sem dar atenção aos países bons, aos bons aliados, aqueles que têm as mesmas ideias, que têm a mesma crença na liberdade, no respeito ao Estado de Direito e, é claro, na união de forças para garantir que essas ideias ultrapassem nossas próprias fronteiras. Vamos falar sobre o Canal do Panamá. Trata-se de uma grande hidrovia, obviamente. Então, quais são as implicações do fato de o presidente Trump querer trazer esse tipo de América? Mais uma vez, acho que muitas pessoas estão se concentrando na ação e não estão entendendo a estratégia. Acho que pensar que os Estados Unidos recuperarão fisicamente o controle do canal será muito difícil. Mas não podemos deixar de lado o fato de que a influência da China no uso do canal, assim como em muitas outras infraestruturas da América Latina, está colocando em risco o comércio internacional, o comércio mundial e o comércio com os Estados Unidos. Portanto, acho que o presidente Trump, essa é minha interpretação da ação, é que ele quer saber se os Estados Unidos foram tratados de forma justa. Que esse ativo, que foi construído há quase um século com os recursos dos Estados Unidos e que foi dado por meio de um grande acordo entre o presidente Carter
e Trujillo continua sendo uma fonte viável de prosperidade e crescimento para as Américas e para a região, e não uma ferramenta para a expansão do comércio chinês. E, novamente, entendo isso muito bem porque o Paraguai não é aliado da China, o Paraguai é aliado de Taiwan. Portanto, entendemos muito bem a ameaça e o risco que os Estados Unidos estão vendo com a expansão do comércio chinês. E isso é algo notável, certo? Há apenas 12 países no mundo que reconhecem Taiwan e não o regime chinês, basicamente. E o Paraguai é o maior deles. E o Paraguai é o maior deles. E tenho certeza de que, recentemente, vocês expulsaram Sim. os diplomatas chineses por Sim. agirem na outra direção. Isso é bastante notável, eu acho. Então, explique-me por quê e o que você pensa sobre isso. É notável quando você não entende a origem do Paraguai, e acho que esse é o meu maior desejo, que as pessoas conheçam a história do Paraguai. Esse é um país que, há 5 séculos, há 500 anos, recebeu o primeiro fluxo de espanhóis que chegaram ao continente. Os primeiros desembarcaram na costa da Argentina, nos caminhos para a Argentina, e eles puderam ficar lá. Então eles começaram, e a razão é que encontraram uma comunidade indígena muito hostil. Então eles iniciaram uma jornada pelo rio. Novamente, o rio era a fonte de conexão com o resto do mundo. Eles chamavam de Rio da Prata. Eles estavam procurando prata e ouro. No ano de 1537, desembarcaram em uma baía e disseram: "Vamos ficar aqui, e essa será a base da operação." O local ficava longe do oceano e a razão pelo qual decidiram se estabelecer ali foi porque encontraram uma comunidade indígena muito amigável, os Warnes. Assim, por 300 anos, como vocês sabem, nossa própria capital se tornou o centro da colônia. Fomos o primeiro país a conquistar a independência da Espanha. O primeiro em 1811. À frente do Brasil, da Argentina, do Uruguai, do Chile, da Colômbia, de quase todo o México. Portanto, éramos uma nação independente quando muitos outros países ainda estavam sob a influência da Espanha. Assim, a partir desse momento, a vizinhança se tornou muito hostil, a ponto de 3 países, no ano de 1864, declararem guerra contra o Paraguai: Brasil, Argentina e Uruguai. E foi uma guerra de extermínio. Lutamos por 6 anos e, no final da guerra, perdemos 60% do território e 90% da população masculina. Mais da metade de toda a nação foi morta. Essa foi a história por trás da reconstrução do Paraguai e por que ficamos para trás depois de sermos a nação mais desenvolvida da América Latina nos anos 1800. Portanto, quando observamos a luta que Taiwan tem de enfrentar por causa da influência da China ou a luta que Israel tem de enfrentar em uma vizinhança muito difícil, nos sentimos muito conectados. Essa é a mesma luta que estamos travando há muitos e muitos anos. Portanto, isso criou um senso de resiliência. Ninguém vai resolver nosso problema. Precisamos nos fortalecer. E você se fortalece investindo nas pessoas. As pessoas são as que, no final, vão preservar. Quero dizer, lembre-se, quando não havia ninguém vivo no Paraguai, foram alguns paraguaios que mantiveram a ideia de ser uma nação. E a mulher desempenhou um papel fundamental na reconstrução da nação. Essa é uma história incrível, absolutamente incrível. A China tem uma enorme influência ao seu redor. E, obviamente, estão tentando influenciar seu país também, não é? Influenciar nosso país e influenciar os países vizinhos para que também exerçam pressão sobre nós. Somos um país de apenas 6 milhões de habitantes. Portanto, dependemos muito do comércio internacional e das boas relações que temos com muitos países. E estamos sempre dispostos a pagar um preço alto por defendermos as causas fundamentais.
Quero dizer, quando o conflito Rússia-Ucrânia surgiu em 2021, a Rússia era o segundo maior mercado para a exportação da carne bovina do Paraguai. Mas assumimos uma posição muito forte na defesa da Ucrânia e o mercado de carne bovina da Rússia imediatamente se fechou para o Paraguai. E tivemos que ler o regulamento, abrir outros mercados e trabalhar nisso. Mas não podemos colocar os interesses econômicos à frente dos valores e dos princípios. Caso contrário, o caminho será muito complicado. Senhor presidente, esse é um fenômeno raro no mundo. Eu sei, e estamos mais do que dispostos a falar mais alto sobre essas ideias. Acho que o presidente Trump é uma grande oportunidade não apenas para os Estados Unidos e o hemisfério ocidental, mas para o mundo inteiro. Acho que precisamos tentar trazer um pouco de bom senso, porque isso não tem nada a ver com ideologia de direita ou esquerda. Trata-se de senso comum básico sobre o bem-estar das pessoas e como respeitá-las e como manter nossos próprios princípios e valores. A sociedade paraguaia acredita que a vida deve ser respeitada e protegida desde o início. O aborto é proibido pela Constituição e não fazemos discriminação, mas entendemos que o casamento é uma união entre um homem e uma mulher. Esse é o nosso entendimento. Não discriminamos ninguém por uma opção diferente, mas a Constituição considera isso como um valor fundamental. E tivemos que pagar um preço muito alto em períodos mais recentes. E esperamos que esse seja agora um dos maiores pontos fortes do Paraguai. Se há uma esperança que você tem para os próximos, digamos, 4 anos para começar, o que seria isso? A coisa mais importante. Convencer o povo americano e as principais partes interessadas, o Capitólio, o Congresso, de que a relação entre os Estados Unidos e o Paraguai é muito mais importante do que eles imaginam. Portanto, isso diz respeito à relação bilateral com os Estados Unidos e o povo americano, porque eu vou passar, mas o país continuará lá. E o país quer continuar a se desenvolver e quer defender os mesmos ideais que o povo americano quer preservar. Esta é a maior democracia de todos os tempos. Portanto, para nós, isso é muito importante. E para meu povo, para o povo do Paraguai, meu maior desejo é que eles se tornem tão ambiciosos, que trabalhem arduamente para fazer do Paraguai a maior nação do mundo. Uau, essa é uma declaração difícil de acompanhar. Mas você sabe, era a crença nos anos 1800, quando o Paraguai decidiu conquistar a independência. Imagine, quero dizer, estamos falando da época das colônias e todos os países da América do Sul eram um protetorado da coroa espanhola. E o Paraguai e os jovens paraguaios tiveram a ideia de liberdade e independência e fomos os primeiros a conquistar a independência. E essa ideia e essas noções fizeram do país a nação mais desenvolvida na década de 1800. Muito obrigado por assistir. Você pode conferir o vídeo completo em epochtv.com.br, na Epoch TV Brasil, a plataforma de streaming do Epoch Times aqui no Brasil. Muito obrigado por assistir novamente então, e eu vejo você novamente ao vivo na semana que vem, conforme nossa programação com noticiários retorna. Muito obrigado e até lá!